Fala, meus amigos do CP Iuris, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Matheus Juliani, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alguns de vocês já estiveram comigo na preparação para a primeira fase, na reta final para juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aí vocês que foram aprovados e que se submeteram então à prova de sentença, seja bem-vindo aqui à nossa correção dessa prova de sentença, essa prova que é uma prova bem complicada, uma prova difícil de ser resolvida, e que nós vamos tentar aqui fazer uns comentários, tentar resolver essa prova, trazendo um pouco da experiência que a gente tem na magistratura. Eu sou juiz há mais de 13 anos e estou um pouco habituado com o cível, né? Sou juiz de vara cível, e vou tentar trazer um pouquinho para vocês dessa experiência. Antes, a minha esposa, ela é juíza também, antes eu só fazer um comentário aqui, uma questão bem rápida para a gente poder conversar. Minha esposa é juíza também, e quando eu estava fazendo material, né, que foi bem rápido, ontem o CP Iuris entrou em contato comigo, já para a gente já providenciar, eu já providenciei todo o material, estudei o caso e falei com ela, falei, ela chama Luana. Falei, Luana, como é difícil hoje passar em concurso, né? Antigamente tinha 2, 3 preliminares, uma tese de fundo e acabou fazendo o dispositivo. Hoje cai numa prova de sentença vários temas que são coligados e que estão no meio da sentença que a gente precisa resolver. Então, hoje está muito mais difícil fazer uma prova de sentença, bem complicado. Então, seleciona mesmo somente aqueles que estão bem preparados aí para fazer a prova e exercer essa responsabilidade que é ter a toga, né? Então vamos lá. Aqui nos primeiros slides eu coloquei o enunciado para a gente ler, né? Mas eu vou passar pelo enunciado, não vou ler o enunciado porque certamente você já teve acesso a ele, se você já pôde ler a questão, tá bom? Então eu vou passando, eu separei aqui, coloquei a primeira parte, a alegação da autora, depois a alegação do réu, tá? Que já é tanto que foi citado, tal, a alegação do réu, o que ele pediu no mérito nesse terceiro slide, réplica por parte do autor, argumentos que foram feitos por um terceiro que peticionou nos autos, a alegação do Ministério Público, porque a autora se julga incapaz, depois eu vou fazer um resuminho para vocês entenderem, o relatório decida e a prova então dispensa o relatório e você como juiz tem que resolver esse caso, tá bom? Então vamos lá, rapidamente, só para a gente voltar aqui, o que é o caso, né? Essa pessoa, Carolina Alves, é uma pessoa que é interditada porque tem o Alzheimer, tá bom? Em 2016 ela foi citada nessa ação de querela nulitatis que ela ajuizou, pedindo a declaração da nulidade da ação originária. Ela foi citada em razão de dívidas condominiais. Aqui não deixa claro se é uma execução, porque a gente sabe que é título executivo extrajudicial, a convenção permite a execução, ou se é uma ação de cobrança, tá certo? Isso não deixa claro. Então vamos tratar como se fossem as duas hipóteses. Penso eu acredito que é ação de cobrança, porque tem revelia e a gente não tem revelia aí na execução, né? Já é ato expropriatório. Então vamos tratar como ação de cobrança. Teve essa ação de cobrança, ela foi citada por meio do oficial de justiça, o oficial de justiça percebeu a incapacidade dela, que ela estava com problemas cognitivos, não cumpriu o dispositivo do Código de Processo Civil, se eu não me engano é o 245, está aí, não fez a menção que ela tinha problemas cognitivos e mesmo assim procedeu com a citação de Carolina, tá certo? O enunciado dá uma complicadinha, fala que a Bárbara, que é filha dela, estava junto, mas isso não importa. O processo correu à revelia, ela foi condenada pelas dívidas condominiais, certo? Deu-se início ao cumprimento de sentença, houve a penhora do bem, esse bem foi adjudicado, né, pelo um dos devedores aí, chamado Pedro Porto, certo? Ele adjudicou esse bem, teve a arrematação, ele adjudicou esse bem em arrematação da praça ou do leilão, e depois disso, então, ela entrou com essa querela nulitatis visando declarar a nulidade dessa sentença. Não teve apelação, já passou o prazo da ação rescisória, tudo isso consta em matéria de defesa, tá bom? Ele alega algumas preliminares, nessas preliminares ele alega
Vamos passar aqui que ele alega nessas preliminares uma exceção de uso capião, a incorreção do valor da causa, ele alega também a nulidade, a citação foi válida, e isso a gente deixa para analisar, a gente vai analisar tudo isso na sentença, tá certo? Bom, no meio disso apareceu uma empresa que é uma instituição financeira e disse o seguinte: opa, peraí, já que estão querendo anular a sentença originária, este apartamento da autora estava alienado fiduciariamente, eu sou credor fiduciário, não fui intimado, então e ela era devedora, então isso não pode acontecer, tá bom? A autora alega que era bem de família, tá certo? Mas tinha uma pessoa na posse deste apartamento ou deste imóvel quando da época dos fatos em 2016. Tá? A citação se deu em 2016, a interdição dela se deu em 2017, tudo isso está no processo, tá certo? Então ela entra com essa ação, que é uma ação declaratória de nulidade, chamada de querela nullitatis insanabis, beleza? Esse é o relatório, vamos lá, vamos começar essa sentença, vamos começar a destrinchar essa sentença, como que você deveria fazer essa sentença, né? Como que você deveria colocar os pontos encadeados. Então eu começo com aqui, a gente começa das preliminares, tá certo? Claro, julgamento antecipado na forma do artigo 330 do Código de Processo Civil, porque não precisa de outras provas, e aí então você passa se tem alguma questão prévia. No nosso problema não tem questão prévia, tá certo? Então a gente já passa a enfrentar diretamente as preliminares. No enunciado dessa sentença, o examinador deixou claro o quê? Ele deixou bem claro que se você fosse acolher preliminares, mesmo assim você tinha que enfrentar o mérito. Foi opção dele e ele deixou isso bem claro no enunciado, beleza? Então, eu coloquei aqui que nós temos 3 preliminares para a gente analisar. Nulidade da citação, a competência do juízo, que a parte alegou, que deveria ser perante a segunda instância, tá certo? A incorreção do valor da causa e também uma exceção de uso capião, são as 4 preliminares, depois é o mérito, é exatamente isso. Então vamos voltar aqui na primeira delas, que houve a alegação por parte do réu, né? Que é o que? O réu é a pessoa que adjudicou, é o condomínio. O condomínio não respondeu à querela nullitatis, ele então preferiu não apresentar contestação, tá certo? Quem apresentou contestação foi a pessoa que adjudicou este imóvel. Certinho? Belezinha? Vamos lá, vamos começar. A primeira, nulidade da citação e a incapacidade civil da parte autora, que é a Carolina. Beleza? O que isso significa em preliminar? Para mim, como juiz, entendo que isso é a matéria de fundo. É justamente isso que a querela nullitatis ela vai atingir. A nulidade da citação. Então, se ela visa atingir a nulidade da citação, isso é matéria de mérito, você vai superar na preliminar. Você vai falar assim: a matéria alegada em preliminar se confunde com o mérito. Se ela se confunde com o mérito, então eu deixo para apreciar no momento oportuno. Eu coloquei aí justamente o texto que eu uso nas minhas sentenças. Então, ó, eu coloquei aqui: deixo de analisar a preliminar porque ela se confunde com o mérito da presente demanda, não existindo nulidade no ato do magistrado, que assim age quando não há necessidade de instrução probatória. E eu coloquei o número do RESP e o informativo é o 751, que consta essa decisão, belezinha? Como essa questão da nulidade de citação confunde-se com o mérito, nós vamos deixar para apreciar isso no mérito da demanda, tá? E aí a gente vai passar para a segunda preliminar, que é a incompetência do juízo, tá certo? A parte alegou que não deveria ser ajuizada a ação de querela nullitatis perante o juízo no qual correu a ação ordinária, que ensejou aí a penhora do bem, tá bom? Porque ele entendeu que isso deveria ser apresentado na segunda instância perante o tribunal ou turmas, ele fala em turmas, belezinha? Aqui é difícil até a gente ficar nesse quadradinho aqui para não poder se mexer e sair do foco. Então ele alega a competência, tá? E aí eu trouxe para vocês porque que a competência da querela nullitatis é justamente perante o juízo que proferiu, no qual tramitou aquele processo que é viciado, tá certo? Então o vício ele existe a partir de um determinado momento processual
E a partir deste momento é que você tem que buscar a ação judicial declaratória de nulidade perante o juiz que julgou o processo nulo. Então a competência é do juiz de primeiro grau que proferiu a sentença. Não é da turma recursal, não é do Tribunal de Justiça, não é da segunda instância, é do primeiro grau. Não sou eu que estou falando, é o STJ, no informativo 478, está aí no material de vocês. Ó, o STJ entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade. Então quem mandou citar foi o juiz de primeiro grau, é essa a decisão que a gente reputa nula e é essa que nós vamos analisar no mérito. Então, competência do juiz de primeiro grau afasta. Então, nesse caso, na segunda preliminar, rejeita-se a preliminar, belezinha? Já na terceira preliminar, impugnação ao valor da causa, a parte alegou que o autor não poderia colocar um valor por estimativa, ele deu um valor que ele estimou, 50 mil reais, não sei de onde ele encontrou esse valor, ele não justifica e não tem esse dado no problema. E aí vem o réu e diz, opa, você não pode utilizar aí este valor, você precisa usar o valor da arrematação, tá certo? E aí então você precisa enfrentar esse preliminar. Como que você começa? A impugnação ao valor da causa, toda causa tem que ter um valor certo, os critérios para você mensurar o valor da causa está no artigo 291 do Código de Processo Civil e seus incisos. No 292, né, está no 292 na verdade, e no 292 parágrafo 3º, desculpa, eu confundi os artigos aí, mas no 292 parágrafo 3º o juiz pode corrigir de ofício. Neste caso, nós não estamos falando em correção de ofício, por quê? Porque a parte alegou como preliminar. Então você vai no 292.2 e aí no material de vocês está aí, fala o seguinte, o valor da causa constará da petição inicial da reconvenção, inciso 2, na ação que tiver objeto a existência, validade, que é aqui no nosso caso, né, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição, a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Nós estamos discutindo a validade de uma citação, certo? Essa citação ensejou a perda de um imóvel. Este imóvel foi arrematado. Então, o valor da causa nessa situação tem que ser o valor da arrematação. Então, muda o valor da causa, colhe a preliminar para constar o valor correto de 500 mil reais. Mais uma vez eu digo, essa é a minha impressão analisando o valor da causa por estimativa. Nesse caso não é correto, porque a matéria discutida ela chega no imóvel que foi o imóvel arrematado. Então, na minha visão, é o valor da arrematação, porque é o encadeamento de atos inválidos até chegar no ato que ensejou a perda do imóvel. Então, para mim, tem que acolher essa impugnação do valor da causa com base no inciso 2. Então, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou da parte controvertida. Como nós não podemos mensurar a citação, ela não tem um valor econômico, a parte controvertida é o imóvel, que é o que a gente está discutindo, então para mim é o valor do imóvel, tá bom? Beleza? Acolhimento da preliminar para modificar o valor da causa, beleza? Então acolhe. Por fim, vamos para a exceção de uso capião, é a quarta preliminar, beleza? Para mim essa é a mais, é o peixe fora d'água que está aqui, que foi lançado, né? Então ele fala que pelo tempo de 2017, né, 2016 que correu o processo e foi feita a adjudicação, até 2025, né, são 9 anos, na minha conta, são 9 anos, né, e aí então ele já deu o prazo da uso capião especial urbana, se ele prova a moradia. Tá? Por quê? Porque você reduz esse prazo, né, prazo de 10 passa para um prazo de 5 anos, que é o prazo da uso capião especial urbana de 5 anos. Nesse caso não tem redução, é o prazo mesmo dela de 5 anos.
previsto no Código Civil e na Constituição Federal. Tá? Então ele fala que em 5 anos ele já adquiriu a propriedade pelo uso campeão. Beleza, vamos lá. Vamos só aqui recapitular uma parte de direito material. Claro que eu puxo que eu sou professor de direito civil, mas vamos recapitular aqui uma parte de direito material. Vamos lá. A gente tem que falar na dualidade da prescrição. O que é a dualidade da prescrição? É um instituto do direito francês no qual existe uma dualidade da prescrição. De um lado nós temos uma prescrição extintiva, do outro lado nós temos uma prescrição aquisitiva, tá certo? Quando nós falamos na extinção de direitos, nós estamos falando na prescrição extintiva. Quando falamos na uso capião, que é o modo originário de aquisição da propriedade pela posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus dominis, estamos falando no que? Numa prescrição aquisitiva. E elas estão intimamente ligadas pelos institutos, tanto é que o 1244 diz o seguinte: estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais se aplicam ao uso capião. Isso está lá nos direitos reais, no artigo 1244. Então, todas as causas que suspendem, obstam ou interrompem a prescrição, nós aplicamos também a uso capião. E aí, então, a gente se depara com o artigo 198.1, que diz: contra o incapaz, que trata o artigo 3º do Código Civil, não corre prescrição. Belezinha? Aí você está estudando, você está firme nos estudos e você sabe que a única incapacidade que nós temos no artigo 3º é o absolutamente incapaz, que tem um critério objetivo, que é aquele que tem menos de 16 anos, tá certo? Critério objetivo, temporal, o único que é absolutamente incapaz é aquele que tem menos de 16 anos, belezinha? Então corre prescrição contra a autora, que é curatelada e tem o seu curador aí nomeado, que é a sua filha. Calma. Por que não corre prescrição contra ela? Primeiro, o que aconteceu com o artigo 3º, ou seja, ele sofreu uma modificação substancial por quem? Quem que alterou o artigo 3º? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei de 2015, tá bom? Essa lei está aí no nosso material. E a autora foi interditada em 2017. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015, e aí a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada, conforme o artigo 5º, 36 da Constituição Federal, inciso 36, beleza? Então o que acontece? A ela não pode ser imposto um ato prejudicado pela modificação do artigo 3º, contra ela aplica-se as disposições anteriores, e no que trata das disposições anteriores do artigo 3º, contra ela não corria prescrição. Então a gente já entendeu que pelo sistemática atual, se a pessoa que é portadora de uma deficiência e é incapaz e está com o curador, não importa se ela está acamada, ela é capaz, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, corre prescrição. Belezinha? Então a gente tem que entender isso, tá certo? O Estatuto da Pessoa com Deficiência tornou essas pessoas capazes e contra elas corre prescrição. Tá bom? Belezinha? E aí então eu trouxe para vocês o que o STJ decidiu no ARESP, tá aí o número, pelo ministro Francisco Falcão. A autora foi interditada em 2017, antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, era na vigência do artigo 3º antigo, absolutamente capaz. Entendeu assim o STJ, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu coloquei então o julgado aí para vocês ficarem a par do que o STJ deu. Nesse julgado, o ministro falou, primeiro, tem que ter prejuízo. Então começa por aí, tá bom? Quer prejuízo maior, eu até coloquei aqui no material, depois, cadê aqui? Aqui na nulidade da citação, tem que demonstrar um prejuízo. Quer prejuízo maior do que o processo com revelia, a gente vai discutir isso. Então, tem que provar o prejuízo, para ela não corre prescrição, na questão da incapacidade, porque ela foi interditada depois da citação. Beleza? A gente vai discutir isso lá na frente. Então, não corre prescrição. Se não corre prescrição, não pode adquirir pela uso campeão. Por aí você já excluiria este argumento. Esse, para mim, seria o argumento principal para refutar essa tese da exceção do uso campeão.
Depois disso, você tem um segundo argumento que eu coloquei aí. O quê? A uso capião é ônus de quem quer adquirir a propriedade originária pela posse mansa, pacífica e ininterrupta com ônibus domi, trazer a prova inequívoca desses elementos. Né? Ele trouxe? Não. Aí ele fala, eu adjudiquei esse imóvel. Você mora no imóvel? Você traz prova de que você reside lá? Você traz prova de que você não cedeu a posse a uma outra pessoa? Porque aí você não tem posse com ônibus domi. Tá certo? Então, na minha visão, a ausência de prova 3732 para refutar o uso capião, caso você não entenda dessa maneira, para mim é um argumento bem simples e pobre. Não seria um argumento de prova de concurso falar que não está provado o requisito da uso capião e que teria que ser discutido em ação prova com instrução probatória. Poderia falar isso sim, tá? Mas eu acho que como um segundo argumento para reforçar o primeiro, que para mim é esse argumento do STJ. Certinho? Belezinha? Então, para mim, finalizou essa hipótese. E aí, a gente encerra as preliminares e a gente vai para o mérito. E aqui no mérito, nós vamos falar de querela nulitatis primeiro, tá bom? Esqueci de grifar aí. O material ficou bonitinho, né? Mas a gente vai começar com querela, com o que seria a querela nulitatis insanabilis, mais conhecida como querela nulitatis. Então, ó, ela é o quê? Tá aí o conceito, ó. Uma ação judicial que visa declarar a inexistência de uma sentença com um vício tão grave que compromete sua própria validade desde o início. Ou seja, um erro no processo que afeta os pressupostos de existência da relação processual. Tá certo? Então, ó, e mais, a ministra Nancy explicou que o vício é transrescisório, ou seja, ele ultrapassa o prazo para a ação rescisória. Né? Aquele que, pelo grau de ofensa ao sistema jurídico, leva ao reconhecimento da inexistência da sentença, mesmo após o trânsito em julgado e fim do prazo da ação rescisória. Isso está nesse julgado no RESP que eu coloquei para vocês. Então ela é tão grave que ela compromete totalmente todo o ordenamento jurídico, como todas as garantias que a parte tem no processo, beleza? Então esse é o pano de fundo, esse é o mérito que a gente tem que enfrentar. Houve ou não um erro tão grave que comprometeu todo o processo. E a gente vai analisar aqui na nulidade da citação, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto. O que consta do problema que o examinador colocou para vocês julgarem? Ao tempo da citação, a ré daquele processo apresentava sinais de incapacidade civil. No 245, é dever do oficial de justiça consignar isso na certidão. Ele não fez. Tá bom? Beleza? Depois, em 2017, ela foi interditada. Certinho? Beleza? Então tá. Fez a interdição, 2017, a citação 2016, o processo correu à revelia. Então o que o STJ fala? É possível discutir a nulidade pela incapacidade de atos processuais, mesmo após a prática desse ato. A interdição ocorreu após a prática desse ato. No entanto, o que precisa fazer? Provar o prejuízo. Está aqui, ó. Atos processuais anteriores à decretação judicial de interdição, como no caso de citação da pessoa posteriormente interditada, podem ser anulados quando reconhecida a incapacidade para o ato da vida civil. Porém, o reconhecimento não ocorre como efeito automático da sentença de interdição. Ou seja, lá onde foi feita a interdição da autora, não anulou esse processo, porque não é efeito automático. Para tanto, deve ser proposta uma ação específica de anulação de ato jurídico com a comprovação da existência de incapacidade anterior. Está aí o número do RESP feito pelo STJ, beleza? E aí a gente fala, quer prejuízo maior do que esse? A parte foi revel, o processo correu a revelia, beleza? Correu a revelia, foi penhorado um bem de família. E aí a gente tem que discutir isso na matéria de mérito, tá bom? O que é o bem de família, pessoal? A gente já está chegando bem próximo aqui, depois a gente já vai para o dispositivo, mas vamos relembrar, tá? O que é o bem de família? O bem de família pode ser voluntário e ele pode ser involuntário. O voluntário é aquele que a gente mesmo coloca até 1/3 do patrimônio líquido por meio de uma escritura pública como bens de família impenhoráveis. Já o involuntário é aquele que está na Lei 8.009/90 e ele traz que considera-se como patrimônio de bem de família aquele no qual você reside com seu núcleo familiar, isso está no artigo 5º, se eu não me engano.
No artigo 3º da Lei 8.009/90, nós temos exceções à regra da impenhorabilidade, tá bom? Então a regra é que esses imóveis considerados bem de família são impenhoráveis, tá certo? Beleza? Depois disso, nós temos umas exceções a essa regra da impenhorabilidade no artigo 3º. Uma delas é a dívida condominial, é uma dívida pro terrem, ela acompanha o imóvel, então poderia penhorar este imóvel no qual a autora residia, tá bom? Belezinha? O que é o importante? Vem aqui e alega, a gente veio aqui e ele alega com bem de família, só que ela é uma exceção e pode penhorar este bem de família, tá certo? Belezinha? Por fim, eu coloquei no item 3, penhora do bem de família com alienação fiduciária e garantia, tá bom? Por quê? Isso foi alegado no seu problema. Lembre-se, o examinador não coloca... ele não coloca informações inúteis. Você tem que entender isso na sua prova de sentença. Não há informações inúteis no processo. Tá certo? Belezinha? Então, o que a gente precisa entender? Que você precisa enfrentar isso na sua prova. Vamos lá. O STJ enfrentou isso? Enfrentou. Quando o bem penhorado, ele tem duas hipóteses. O bem penhorado pode ser feito tanto pelo credor fiduciário, tá? Como por um terceiro. E aí a gente precisa enfrentar isso, tá bom? Quando nós estamos falando em alienação fiduciária, o devedor, ele tem o que se chama-se de direitos e ações. Ele não tem a propriedade é do credor fiduciante. Né? Credor fiduciário. Ele é quem tem a propriedade. O devedor fiduciante, ele tem a posse direta. E ele tem o que o STJ chama de direitos e ações. E aí, então, quando um terceiro busca penhorar este bem, ele somente pode penhorar os direitos e ações, que são o que vai sobrar para a pessoa que tem a posse direta após apurar os créditos e débitos com o credor fiduciário. Então está aqui, ó, conclusão do STJ, e eu coloquei 2 julgados. Eu coloquei um agravo interno no RESP e coloquei um RESP. Então eu falo, ó, portanto, o bem alienado fiduciariamente pode ser penhorado em execução de terceiros sem necessidade de concordância do credor fiduciário, desde que a penhora seja limitada aos direitos e ações do devedor, não se estendendo ao imóvel. O que isso aplica para a ação que nós estamos julgando? Nada. Nada. Por quê? O que você pode fazer é chamar ele lá na ação de conhecimento. Só que para ele agora nada. Por quê? Porque ele não pediu intervenção, ele não é parte, ele só peticionou, falando que agora tem que analisar a inadimplência dela. Tudo isso tem que ser analisado lá no processo que nós vamos anular e que ele vai voltar a tramitar. E aí tem que prescrição, quitação de contrato, já foi prescrição da alienação fiduciária ou não. Tudo isso abre-se novas discussões nesse processo originário. Belezinha? Certinho? Então, para essa ação nós temos que mencionar a posição do STJ sobre direitos e ações, porque não pode penhorar o bem propriamente dito, mas para o nosso processo agora, nada importa, só apenas fundamentação jurídica para afastar isso. Beleza? E aí nós vamos para o dispositivo, eu trouxe para vocês o meu dispositivo pessoal, tá bom? Você pode usar o chavão tradicional do judiciário ante o exposto, tá bom? Tem gente, por exemplo, a juíza que eu sucedi na vara que sou titular, ela fala, gizadas essas considerações sem fazer outras, julgo. Então, cada um tem o seu vocabulário, o meu é forte nessas razões, ou feitas essas premissas, julgo procedente o pedido, formulado pela parte autora, e assim eu faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487.1 do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do processo por vício insanável de citação, bem como de todos os atos dele decorrentes, deles é dela, né, da citação, dela decorrentes, inclusive a penhora e a adjudicação, retomando-se os autos ao momento correspondente ao recebimento inicial, porque é lá que não tinha nulidade, depois que foi feita a citação, tem nulidade. E aí eu coloquei ação ordinária ou execução, mas no nosso caso é uma ação ordinária. Custas, aí mais. E ainda acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa e modifico o valor originário para R$500 mil, beleza? E aí então agora, condenação em sucumbência, na ação em fase da sucumbência, condena a parte requerida ao pagamento das despesas processuais,
Despesas processuais é todas as despesas do processo, custas, peritos e demais encargos que estão no processo. E dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa. Então, prejudicado foi a parte que alegou a modificação, né? Deu um tiro no próprio pé. E aí determina as comunicações que são relevantes, tá? Mediato ao juiz de origem para expedição dos competentes mandados de cancelamento de registro, penhora, alienação, bem como para adoção de providências necessárias, restituição do imóvel à autora, ressalvado eventuais direitos terceiros adquiridos de boa-fé a ser discutido em ação própria. Publique-se registro científico Fortaleza, 2025, data, né? E juiz de direito ou juíza de direito. Aí vai depender se você quer ou não fazer isso ou quer manter o chavão tradicional de muito tempo atrás, machista, de juiz no masculino. Beleza? Certinho? E aí é isso, pessoal. A gente fica por aqui, a gente comenta essa prova, vocês pediram toda a questão de mérito e preliminares que envolveu essa situação. Espero que tenha sido proveitoso. Até uma nossa próxima aula.